Muito obrigado. Eu apenas quero fazer um comentário, e é breve, sobre dois fatos. O da terça-feira, que nós conseguimos, no gabinete do senador Luiz Henrique, houve uma reunião dos líderes na terça-feira de manhã. Eu vi naquele gabinete, parecia até um conclave. Os líderes, pareciam os apóstolos que lá se encontravam, para tratar da consolidação dos incentivos que os estados haviam concedido ao longo de alguns anos. Que os estados haviam concedido para chamar empresas para investirem, para desenvolver estados menos aquinhoados, estados que têm seus vazios demográficos com o IDH baixo, e aí para procurar desenvolver eles dão incentivos. E isto foi acirrando e criou a dita guerra fiscal do ICMS. E essa guerra fiscal do ICMS houve, naturalmente, e aí há estados que já por natureza estão bem, entraram com um pedido de uma matéria que entraram com a DIN dizendo que é uma matéria inconstitucional. E o Supremo acabou concluindo nessa direção. O Supremo estava simulando praticamente, dizendo que os incentivos cedidos por esses estados e as empresas que eventualmente tenham aplicado e gozado desses incentivos, são programas de 10 anos, 15 anos, para as empresas investirem. Lá no estado de Vossa Excelência, no Cacá, ou mesmo numa área, vamos supor, com o IDH do senador Fleury, do interior de São Paulo, pode encontrar alguma região que tenha, ou no meu estado, como nós tivemos que fazer, Santa Catarina, e assim em muitos estados. E o Supremo estava, mesmo em função disso, decidindo que os estados e as empresas que ousaram, que tiraram, ganharam com isso, tinham que devolver, estavam simulando. E com esta reunião de terça-feira, num acordo através de uma lei complementar, chegou-se ao entendimento de que o que foi consolidado está valendo. As empresas não precisam devolver e nem os estados. E, como até então as decisões para que alguém pudesse dar o incentivo, tinha que haver um consenso do CONFAS, ou seja, todos os estados do Brasil e mais o Distrito Federal tinham que ter uma concordância por unanimidade para poder dar. Esse é o vigor até então. Aí, você conseguiu, com essa decisão de terça-feira agora, consolidar o que foi feito. Sei que Goiás vibrou, o Mato Grosso do Sul, vários estados do Brasil conseguiram se consolidar e também, em vez de ter unanimidade, que ela não é fácil criar unanimidade, para dar um pouco de direito aos estados, para prevalecer também o princípio federativo, senador Cacá, que havendo o entendimento de 2/3 dos estados, quer dizer, dos secretários de Fazenda dos estados, e, além disso, dos 2/3, tendo um representante, quer dizer, um estado de cada região, 2 do Nordeste, um do Norte, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Havendo esse entendimento, pode continuar os governos estaduais com essa decisão, ela flexibiliza um pouco mais, não tirando todo o direito dos estados de fazer como bem entendem, tá? Se bem que nos Estados Unidos, por exemplo, os estados têm autonomia muito maior, até para a própria Constituição. Mas então o princípio federativo, para preservá-lo, uma certa autonomia, agora nós podemos, os estados também podem aquinhoar, privilegiar algumas áreas, alguns lugares que tem que motivar o desenvolvimento. Os governos estaduais têm o direito, né, de motivar mais, incentivar, que empresas muitas vezes não vão. Se tiver incentivo, vão lá desenvolver. E gerando emprego lá, desenvolvimento, renda, leva também outros setores da economia lá se instalarem. E é uma região, às vezes, desaquecida e passa a ser.
aí tem que ter a responsabilidade dos estados com as suas assembleias legislativas, houve o legislativo local, como as prefeituras também têm que fazer isso, ouvindo a Câmara de Vereadores, e cede lá, e não pode ultrapassar, quer dizer, faz lá, tem os prazos estipulados, se é 15 anos, é 20 anos, não pode fazer seu bel prazer. Então, com esse entendimento havido da última terça-feira, é algo importante para o Brasil. E o outro fato também, que nós votamos ontem do fim do dia aqui nessa casa, que é muito relevante também, sem dúvida alguma, é o novo sistema, quer dizer, o novo índice para regular ou para cobrar dos estados, da dívida dos estados do Brasil e das prefeituras municipais. Tá? Porque isso foi um acordo feito em 1993, por aí, na época do governo Fernando Henrique, inclusive, ou 2000, foi dessa época. Foi feito um acordo que os estados não podiam mais, o governo federal assumiu essas dívidas. E foi feito um acordo por X anos, 30 anos, coisa que valha, o governo federal assumiu e o índice usado era o IGPM mais a correção de 6% e 9%. Isto, à época, foi bom, mas com o passar dos anos, a economia mudou, os índices de juros também mudaram, alteraram, você podia até buscar recursos lá fora mais baratos que se praticavam aqui dentro, e os estados estavam pagando, como também algumas prefeituras, quanto mais pagava, mais devia. Não tinha jeito, 13% da dívida, iam pagando, mas uns 3% de toda a receita, paga todo mês para o governo federal e pagando a dívida, mas com essa correção não tinha jeito. E agora, então, foi decidido, num grande entendimento também, por esta casa, pelo IPCA, por esse índice, e esse índice de mais os 4% ao ano. Então, dá uma diferença de 3%, 3,5% pode dar 4%, e isso tem um reflexo enorme, tranquiliza os estados e os municípios. Isso faz com que, na nova modalidade, o governo federal também não perde, porque ele vai pagar menos também. Ele, no mercado, ele consegue por menos. Os outros índices melhores de praticar. E isso faz com que os estados consigam também ativar um pouco mais a economia no campo de infraestrutura, os municípios da mesma forma, respirar melhor. Então, eu considero esses dois fatos dessa semana, meu caro presidente Mozaíno Cavalcante, dois fatos relevantes para o Brasil, sem dúvida alguma, dando uma certa autonomia aos estados, podendo ajudar o desenvolvimento de suas áreas e seus estados que têm um baixo desenvolvimento para motivar o investimento, o desenvolvimento, as parcerias, e também com um novo índice de seus compromissos, um índice mais moderado, atualizado, mais de hoje, do custo desses recursos, para poder sobrar algo mais para praticar desenvolvimento, para praticar o aquecimento, vai ajudar em tudo, ajuda nos municípios, nos estados e na economia nacional como um todo. Isso, sem dúvida alguma, fica bem para todos. Eu acho que ativa, é um dos fatores, já que estamos vivendo um desaquecimento nesse momento no Brasil, estamos a viver um certo desaquecimento nesse momento no país, e isso vai ajudar a reativar um pouco, vai animar, vai fazer com que se levante com mais ânimo, se levante com mais, olha, dá para nós enfrentar melhor, vamos mais para frente. Eu acho que isso, o ânimo ajuda muito, do que o espírito para cima é melhor do que estar com a cabeça baixa. Isso em tudo ajuda, até psicologicamente é bom isso. Por isso, eu agradeço a Adolfo Fleury por fazer esses comentários, Vossa Excelência me cedeu esse espaço, mas eu não podia deixar de registrar esses dois fatos em que até, não só que ajuda, inclusive o nosso Estado de Santa Catarina, em que o senador Luiz Henrique, com a experiência que ele tem, ele viveu muito isso de perto, e conseguiu coordenar no relatório, no entendimento com outros colegas que apresentaram emendas, num debate muito amplo, com as lideranças dos partidos todos. Isso foi um verdadeiro conclave que essa casa, mas que voltou depois das eleições com o intuito de pensar em conjunto, por uma decisão suprapartidária, pensando nos estados, nos municípios e, acima de tudo, pensando no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas.